Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo falar-vos um pouco sobre titulações ácido-base. Neste caso apresentarei a titulação de um ácido forte com uma base forte. Isto envolvido então na disciplina de Físico-Química A do 11º ano. Vou falar-vos um pouco sobre curvas de titulação, pontos de equivalência e depois uma implicação muito importante, uma ideia muito importante que nos vai permitir determinar a concentração do ácido, sabendo depois a concentração da base e alguns volumes, quer dizer, trabalhar um pouco nesse sentido. Assim, a princípio, vou-vos colocar assim um esquema do que é uma titulação. Então, nós vamos titular aqui o ácido. Para ser ácido forte, vou considerar então ácido clorídrico. Então tenho assim aqui um balão de Erlenmeyer, por exemplo, e tenho assim aqui dentro deste balão uma solução de ácido clorídrico. Quer dizer, estas titulações ácido-base vão se prender na ideia de tentar neutralizar aqui o ácido. Para neutralizar este ácido, a gente vai escolher, obviamente, uma base, né? Então colocava assim aqui numa bureta, por exemplo, assim uma base forte, sei lá, hidróxido de sódio. Qual é que é esta ideia? A gente começa a pingar, né? Vamos pingando algumas gotas de hidróxido de sódio para dentro da solução de ácido clorídrico, até que ela fique completamente neutralizada. Esta é que é a ideia assim do esquema de uma neutralização. Nós vamos agora falar de variação de pH. O que é isto da variação de pH? Eu vou-vos apresentar assim aqui um gráfico, onde neste gráfico vou estudar aqui duas coisas. Vou estudar o pH da solução, né, aqui no eixo vertical, e aqui no eixo horizontal vou trabalhar o volume, só aqui um parênteses, quer dizer, há a solução que vai ser titulada, né? O HCl vai ser neutralizado, esta solução que vai ser titulada, a gente designa de titulado, e é esta solução que vai neutralizar aqui o ácido, chamamos de titulante, é aquela que vai titular o titulado, né? São aqueles nomes que vocês têm que saber, titulante, ok? Quer dizer, aqui no eixo horizontal eu vou colocar o volume de titulante adicionado, quer dizer, o volume da solução que eu vou adicionar aqui ao ácido de forma a conseguir neutralizar. Neste caso, aqui fica sempre o volume do titulante, neste caso vai ser o volume de hidróxido de sódio adicionado. E vou só fazer assim aqui uma coluna vertical, assim. Vou colocar aqui alguns parâmetros de pH, quer dizer, aqui a 0, aqui assim pH igual a 7 e depois aqui pH igual a 14. Agora vou-vos apresentar aqui uma curva que é chamada a curva de titulação. O que é isto da curva de titulação? Eu vou percebendo o que é que vai acontecendo ao pH à medida que vou adicionando, né? Neste caso, o meu titulante, neste caso, o hidróxido de sódio. Quer dizer, no início, onde eu não adicionei hidróxido de sódio, o pH é o pH do HCl, é assim um pH ácido. À medida que eu vou adicionando hidróxido de sódio, quer dizer, este pH vai subindo, né? Vai diminuindo a acidez, porque eu estou a adicionar uma base. Até, quer dizer, quando chega aqui assim a um determinado... Estou a fazer assim a curva aqui um pouco grande. Quer dizer, à medida que eu vou adicionando aqui NaOH, até chegarmos assim aqui a uma situação onde a curva me vai fazer assim mais ou menos isto. Vai-me fazer assim mais ou menos isto. E reparem, a este ponto aqui da curva, onde há uma inflexão da curva, onde há assim uma mudança de tipo de curva, né? Uma inflexão da curva, a gente designa de ponto de equivalência. E o que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é o ponto onde o nosso ácido foi completamente neutralizado. O que para o caso de uma titulação entre um ácido forte e uma base forte, e este ponto de equivalência é exatamente quando o pH é igual a 7, quer dizer, eu titulei um ácido forte com uma base forte. Quando o ácido é completamente neutralizado, o pH é igual a 7.
E vocês podem pensar assim, mas isso quer dizer, quando é sempre neutralizado, isto não é sempre igual a 7? Não, ok? Isto vai ser igual a 7 no caso de uma titulação entre um ácido forte e uma base forte. Já explicarei a seguir porquê. Se tivéssemos um ácido fraco, este ponto de equivalência é um bocado mais acima do que 7. Mas depois no outro vídeo eu tratarei esta situação. Ácido forte, base forte, o ponto de equivalência é exatamente aqui quando o pH é igual a 7, quer dizer, quando todo o ácido foi neutralizado, ou seja, para esta situação nós vamos ter a concentração de íons H3 ou mais é exatamente igual à concentração de íons OH- neste ponto de equivalência, que é o ponto onde todo o ácido foi neutralizado. Claro que neste ponto onde todo o ácido foi neutralizado, se eu continuasse a adicionar a minha base, obviamente que o pH começa a ficar mais básico, porque já não há ácido, né? Eu estou a adicionar base. Mas aqui o que nos vai interessar é sempre este ponto de equivalência. E o que é que está a acontecer neste ponto de equivalência? Eu vou só colocar assim agora as duas equações, as equações de ionização do ácido clorídrico e a reação da dissociação da nossa base, o hidróxido de sódio. Reparem, o ácido clorídrico é um ácido forte, quer dizer, ioniza-se completamente. Não falamos aqui de uma situação de equilíbrio, é uma reação completa, quer dizer, isto origina H3O+, mais o íon cloreto. A nossa base, como também é uma base forte, dissocia-se completamente, formando então os íons sódio mais o nosso íon hidróxido, OH-. Isto tudo assim no meio aquoso. O que é que está aqui a acontecer? Reparem no seguinte, nós tínhamos aqui uma solução de ácido clorídrico, né, que é assim uma solução aquosa, ioniza-se, dá assim forma aqui íons H3O+, mais o íon Cl-. Em que é que consiste a neutralização? Reparem quando eu começo a adicionar hidróxido de sódio, como o hidróxido de sódio é uma base forte, né, dissocia-se completamente, o que vai acontecer é que estes íons hidróxido vão começar a reagir com estes íons H3O+, formando moléculas de água, ou seja, neutralizando estes íons H3O+. Assim, num esquema para que possamos perceber isto, nós temos assim os nossos íons H3O+, que são ionizados pelo ácido, temos assim aqui um átomo de oxigênio, temos aqui, estou a representar a vermelho os nossos átomos de hidrogênio, quer dizer H3O+, e ao adicionar a base, né, eu estou a adicionar, uma base se dissocia, né, está a libertar íons hidróxido, são assim íons onde tem um oxigênio e tem assim aqui um hidrogênio, quer dizer, quando estas moléculas quando estes íons hidróxidos passam assim pelos íons hidrónio, quer dizer H3O+, o que é que vai acontecer? Estes hidrogénios vão se libertar e vão ser aqui agarrados, entre aspas, pelos nossos íons hidróxido, formando o quê? Formando moléculas de água, ou seja, neutralizando o nosso H3O+, formando água. Reparem que ao adicionarem esta base, estes íons hidróxido, ao reagirem com os íons H3O+, vão formar água, neutralizando o nosso ácido. Daí que, quer dizer, se adicionarmos uma determinada quantidade de hidróxido de sódio, suficiente para neutralizar completamente estes íons H3O+, e quando isto acontece, quando neutralizamos completamente, nós estamos naquilo que a gente designa do nosso ponto de equivalência. E o que é que resulta? O que é que resulta aqui destas reações? Eu se agora adicionasse aqui as reações, eu tinha aqui o seguinte, quer dizer, tinha hidróxido de sódio, mais ácido clorídrico, mais água, que originava, reparem que estes íons, quer dizer, o Na+, e o Cl-, vão dar aqui um sal, né? Vão dar aqui cloreto de sódio, que é um sal, e este sal é um sal neutro, e esta parte do ser neutro vai ser importante depois quando falarmos aqui do ácido fraco, porque este sal que é aqui originado entre o ácido forte e a base forte é um sal neutro, ou seja, não adiciona nem basicidade nem acidez à nossa solução, é completamente neutro, ou seja, depois aqui OH- com H3O+,
reponho aqui as moléculas de água e obviamente acertando 2. Ou seja, nesta reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, nós ficamos com um sal neutro e água pura. Daí que o pH neste ponto de equivalência é exatamente igual a 7. Agora, isto também tem aqui uma ideia que é importante, extremamente importante focar a nível de cálculos, que é o seguinte, reparem nisto. Vamos imaginar que eu tinha assim 10 moléculas de ácido clorídrico. Essas 10 moléculas, quer dizer, como isto é uma reação completa, originavam 10 íons H3 ou mais. Então reparem, se uma molécula de hidróxido de sódio origina um íon hidróxido, quantas moléculas de hidróxido de sódio é que eu precisaria para neutralizar estas 10 moléculas de H3 ou mais? Precisava de 10, ok? Porque 10 moléculas de hidróxido de sódio dariam 10 íons hidróxido e esses 10 íons hidróxido neutralizariam nem mais nem menos do que 10 íons hidrónios. Ou seja, o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar com isto? Esta relação que eu vou estabelecer aqui é extremamente importante. Vamos pensar que nós tínhamos aqui uma concentração de HCl inicial, que é igual aqui ao número de moles de HCl, a dividir então pelo volume de ácido clorídrico. E vamos imaginar que estamos a falar isto, cuidado, o que eu vou falar agora é para o ponto de equivalência. Eu estou aqui a tratar as coisas no ponto de equivalência. Nós tínhamos uma concentração inicial, né, de ácido clorídrico, que tinha um determinado número de moles e um determinado volume. Também, quer dizer, adicionei uma solução de hidróxido de sódio, que também tinha a sua concentração de hidróxido de sódio, será igual ao número de moles de hidróxido de sódio sobre o volume de hidróxido de sódio. Para que a neutralização seja completa, o número de moles de íons hidróxido tem de ser igual ao número de moles de íons hidrónio, para que a neutralização seja completa, para que se atinja o ponto de equivalência. Como estes coeficientes estequiométricos, isto é uma dissociação completa, uma ionização completa, e estes coeficientes estequiométricos, ou seja, uma mole de hidróxido de sódio origina uma mole de íons hidróxido, o mesmo se passa aqui com o nosso ácido, quer dizer que o número de moles de íons hidróxido terá de ser igual ao número de moles de íons hidrónio. Ou seja, para que isto se neutralize, como estes coeficientes estequiométricos estão na razão de 1 para 1, já vou falar no cuidado que temos que ter se não tiverem na razão de 1 para 1, mas neste caso estão, então nós podemos dizer aqui a chave disto, podemos dizer então que no ponto de equivalência, quer dizer, este número de moles de NA ou H que foi adicionado tem de ser exatamente igual ao número de moles do nosso ácido. Isto é extremamente importante, quer dizer, para este caso, onde a razão é de 1 para 1, nós o que teremos de saber assim aqui no ponto de equivalência é que o número de moles de H3 ou mais terá que ser igual ao número de moles de OH-, de modo a que se proceda à neutralização total. Neste caso, os coeficientes são de 1 para 1, então este número de moles de H3 ou mais e de OH- será exatamente igual ao número de moles de hidróxido de sódio e também de ácido clorídrico, porque os coeficientes, volto a focar, são de 1 para 1. Já vos falarei assim noutro caso, onde as coisas não são bem de 1 para 1, é depois um cuidado que temos que ter. Então reparem no seguinte, se eu for aqui e resolver aqui esta igualdade, né, em função do número de moles, e eu terei então que o número de moles de ácido clorídrico será exatamente igual à concentração de ácido clorídrico vezes o volume de ácido clorídrico. Analogamente, e trabalhando aqui a mesma ideia, mas relativamente à concentração de hidróxido de sódio, e resolvendo isto em ordem ao número de moles, eu tenho que o número de moles de hidróxido de sódio será a concentração de hidróxido de sódio vezes o volume de hidróxido de sódio. Como isto tem de ser igual, Como isto tem de ser igual, então como o número de moles de hidróxido de sódio tem de ser igual ao número de moles de ácido clorídrico, então eu posso igualar, Eu posso igualar este produto
a este, o que ficaria assim com o seguinte, concentração de ácido clorídrico vezes o volume de ácido clorídrico, exatamente igual à concentração de NaOH vezes o volume de NaOH, e esta relação é mesmo muito importante, porque vocês vão ter problemas onde vos vão dizer assim, a concentração da HCl é igual a 2 moles por decímetro cúbico, e temos que o volume da HCl é igual a 700 mililitros, e depois também vos digo, a concentração de NaOH é desconhecida, não faço ideia quanto é que é, mas sei que o volume que tive que adicionar de NaOH para atingir o ponto de equivalência, para neutralizar, foram 300 mililitros. Qual é a concentração de hidróxido de sódio? E vocês vão bater aqui exatamente nesta ideia. Porque neste ponto de equivalência, o número de moles de hidróxido de sódio tem que igualar da HCl. Logo, este produto tem que ser igual a este. Por isso, como eu tenho a concentração de ácido clorídrico e tenho o volume de NaOH, nesta igualdade eu vou conseguir determinar a minha concentração de hidróxido de sódio. E quando vos falo da concentração de hidróxido de sódio, podia-vos dar a concentração de hidróxido de sódio e pedir-vos a concentração de ácido clorídrico. Ou falhar aqui neste volume e dar-vos tudo o resto. Destes 4, vocês podem desconhecer um, que através desta ideia vocês conseguem determinar. Mas agora, aquilo que vos vou falar do cuidado que tínhamos que ter, neste caso a razão é de 1 para 1, mas nem sempre pode ser assim. Esta relação funciona apenas para ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Mas vamos imaginar que eu tinha assim aqui, eu agora vou generalizar, ok? Vou-vos dar assim esta fórmula, mas de uma forma generalizada para qualquer caso. Vamos imaginar que tínhamos ácido clorídrico, quer dizer, HCl, mais água, né? origina H3O+, mais o íon cloro. Mas vamos agora imaginar que eu tinha aqui uma base, vou chamar aqui X, só que tinha assim aqui OH2. Quer dizer, esta base, ao dissociar-se, originava-me aqui o X+, o íon, né? Mais OH-. Só que, como esta base tem assim 2 íons hidróxido, quer dizer, ela é de dissociar-se, por cada mol desta base, eu dissociava 2 íons hidróxido, ou 2 moles de hidrões de óxido. Quer dizer, por cada molécula de XOH2, eu dissociava 2 íons de hidróxido. Então, reparem, eu não vou precisar agora, para neutralizar este H3O+, a razão já não vai ser 1 para 1. Porquê? Porque cada mol disto dá-me 2 mols de íons de hidróxido. Não vou precisar que isto seja igual, não é? Eu não vou precisar de adicionar o mesmo número de mols desta base com o mesmo número de mols da HCl. Não é necessário ser igual. Porquê? Porque cada uma dá 2. Vou apenas ter que adicionar não uma quantidade, mas apenas metade. E é aqui o cuidado que vocês devem ter. Porque eu, para este caso, o número de mols de XOH2 teria que ser apenas metade, né? Porque cada mol desta base dissocia-se em 2 íons de hidróxido. Onde estes 2 íons de hidróxido iam neutralizar cada mol desta base dava 2 íons de hidróxido, onde estes 2 íons já neutralizavam 2 íons H3O+. Então, neste caso, eu precisaria apenas de metade, para que igualasse o HCl e a neutralização se desse. Ou seja, o número de mols que eu necessitaria para neutralizar, neste caso, aqui, peço aqui desculpa por isto, seria exatamente igual ao dobro do número de mols da HCl. E é este cuidado que vocês têm que ter nestes casos. Quando vocês têm aqui a base, e a base, ao dissociar-se, dá-vos apenas um íon hidróxido, tudo bem. Basta que apliquem logo imediatamente esta igualdade e a coisa está resolvida. Quando não dá 1, dá 2 ou mais, a coisa já não é bem assim. Então, como é que eu vos posso dar assim aqui? Uma forma um pouco mais geral para isto?
Eu vou então escrever aqui, para que vocês percebam a ideia, vou escrever aqui a reação total disto, ou seja, ficaria assim, com ácido clorídrico mais a tal base X, e depois tem aqui OH2, isto vai então originar, quer dizer, vai dar o tal sal, né, que vai ser XCl, mais água pura, porque a cena é neutralizada, né? Mas agora eu tenho que acertar aqui a reação. Eu vou ter que acertar a reação, porque isto agora não está certo. É que eu agora, para acertar aqui esta reação, né, basta que ponha aqui, tenho que meter aqui 2 moléculas de água. Neste momento fico assim com 4, porque eu tenho aqui 2 oxigénios. Tenho aqui agora 2 oxigénios, fico com 4 hidrogénios, mas para igualar tenho que meter assim aqui este 2. E agora reparem no seguinte, esta ideia que fica aqui igual, esta igualdade que eu vos tinha dado, para o caso de as coisas estar na proporção de 1 para 1, eu agora vou generalizar isto para qualquer situação, ou seja, nós temos então a concentração, vou colocar assim aqui do ácido, vezes o volume do ácido, que vai ser igual à concentração da base vezes o volume da nossa base. Mas devido a esta situação das proporções, se tiver 1 para 1 tudo bem, mas se não tiver 1 para 1, vocês terão que ter aqui um cuidado. Eu aqui vou colocar assim coeficiente estequiométrico da base, estou a designar aqui por C pequeno. Quer dizer, até podia colocar aqui para não se confundir os Cs, assim o Q da minha base, onde este QB é o coeficiente estequiométrico da minha base. E depois aqui na segunda igualdade vou colocar o coeficiente estequiométrico do meu ácido. Ou seja, se vocês fizerem e esta fórmula assim, esta já é a igualdade geral para todos os casos. Vocês aqui nesta situação, olhando aqui para esta reação, colocavam concentração do ácido, coeficiente estequiométrico da base é 1, então aqui ficava a concentração do ácido, vezes o volume do ácido, igual, mas aqui o coeficiente do meu ácido já é 2, então ficava assim 2 vezes o coeficiente da base, vezes o volume da base. E depois era fazer exatamente o mesmo trabalho que fizemos ali, vão-vos dar a concentração de um, o volume do outro, a concentração deste, o volume daquele, e vocês para este caso, né, já teriam que ter cuidado com aquele 2. Ou seja, a fórmula que vocês devem reter não é esta. Este é o caso que acontece se os coeficientes, reparem aqui, quando nós fizemos a reação, o coeficiente estequiométrico da base é 1, do ácido é 1, então isto aqui na nossa igualdade ficava 1, a coisa ficava feita. Aqui já não é de 1 para 1, já não reagem na proporção de 1 para 1, mas de 1 para 2, então vocês já vão ter que ter cuidado aqui com estes 2, por isso a forma que devem reter é esta e não a outra. Quer dizer, aplicando sempre esta e depois referir, como os coeficientes estequiométricos do ácido da base reagem de 1 para 1, então ficamos apenas com isto. Ok? É preciso ter algum cuidado com estas coisas. Fica então aqui o vídeo feito, abordando aqui esta ideia. Eu vou fazer alguns exercícios apelando então a isto, de forma a que isto fique mais profundo. Ok? Fica então aqui o vídeo. Vou tentar fazer ainda um vídeo sobre titulações com ácido fraco e uma base forte. Tem ali um pormenor ligeiramente diferente deste e é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.